e amém. Saúda toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro, o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo, é o de número 7. Lucas, capítulo 7. O versículo é o de número 36 em diante. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume e, estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela desde que entrou não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse Jesus à mulher: os teus pecados te são perdoados. Aleluia. Deixa eu orar por você. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. A palavra é tua e só por ser a tua palavra já é, Senhor Deus, motivo de nos alegrarmos. E nós te glorificamos por essa oportunidade. Então, abra a mente de cada um aqui neste lugar, para que compreendam aquilo que o Senhor ministrou em meu coração e eu compreendi, Senhor. Espírito Santo, continue à vontade no nosso meio e faça aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Pode se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a mensagem de hoje, ela é uma mensagem simples, objetiva, e se Jesus trouxe você nessa noite é porque Ele quer falar com você. Sabe, o anjo do Senhor, sempre quando ele aparecia para alguém, na Bíblia, todas as vezes que o anjo do Senhor aparecia, ele levava uma mensagem grandiosa para a pessoa a quem ele aparecia. E quando ele ia, ele sabia onde a pessoa estava, o que estava fazendo, o que estava sentindo, o que estava pensando. E o anjo entregava a mensagem, e foi assim com Maria. O anjo foi até onde ela estava. A Bíblia é clara quando ela fala dessa forma. E quando o anjo encontra Maria em certo lugar, ele diz: agraciada, tu és agraciada, tu gerarás um filho. E ela ficou pensando: como será isso? O anjo explicou para ela. A Maria recebeu aquela mensagem. A Maria não sabia como aconteceria, pois era uma virgem, ainda não era casada com José. Mas o anjo também apareceu a José e disse: não fuja,
porque esta mulher terá um filho e será gerado pelo Espírito Santo. E assim será. E o nome dele se chamará Jesus. E assim foi, porque o nosso Deus, quando ele faz uma promessa, o que acontece com isso? Acontece. A promessa é cumprida. Então, já de início, Jesus te fez promessa? Então agarra aí, irmão, porque vai se cumprir na sua vida. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que a Maria gerou Jesus. Jesus cresceu, Jesus nasceu, cresceu. Jesus assumiu seu ministério. Jesus passou aqui nessa terra pregando, fazendo milagres. E esse aqui é um dos milagres, que é o perdão dos pecados. Jesus veio para que nós fôssemos perdoados por Ele. Olha aí para o teu lado assim um pouquinho. Você pode olhar para alguém que está do seu lado? Dá uma olhadinha aí. Gente, é para olhar. Olha aí do lado. Essa pessoa aí, ela é igual a você e igual a mim. Nós somos todos pecadores. Não tem aqui um que se salve. Porque todos os dias nós temos que, até mesmo antes de chegar no trono de Deus, antes mesmo de nos apresentar em oração, nós precisamos falar: Senhor, perdoe os meus pecados. Porque nós erramos em palavras, em obras, em pensamentos, em atitudes. Nós somos todos pecadores. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, se é todos, ninguém escapa. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ao entrar na casa deste fariseu, ele foi convidado. E quando ele entra na casa deste fariseu, esse fariseu o recebe até com bom grado. Recebe ele. Ele é bom anfitrião. Mas quando ele recebe, Jesus é abordado por uma mulher. E a palavra diz que ela veio por trás de Jesus. Ou seja, Jesus estava sentado. Coloque os seus pés para trás, por favor. Aí mesmo, mais para trás. Isso, mais ou menos assim. Está falando que Jesus estava assentado. E a mulher veio por detrás de seus pés. E ela veio, enxugou com lágrimas, ela ungiu, ela misturou cabelo, lágrima, óleo, beijou os pés de Jesus. E aquele Simão olhava assim e pensava: se esse aí fosse profeta mesmo, ele saberia quem essa mulher é, porque ela é pecadora. E ele não era? Ele não era? E aí Jesus, conhecendo os pensamentos, Jesus conhece o pensamento que está passando aí agora, na sua e na minha mente. Ele vira e diz assim: Simão, ele começa a falar: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Um mais, um menos. Só que ambos receberam o perdão das suas dívidas. Qual que você acha que ficou mais grato por ter sido perdoado? E ele falou assim: eu tenho para mim, Jesus, que é o que foi que devia mais. É aquele que devia mais, que era 500. Aí o Senhor, ele disse assim: é isso aí, muito bem. Essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de lançar o perfume, que era um bálsamo muito precioso e cheiroso. Ela não para de beijar os meus pés. Você, desde que eu cheguei, não me beijou, não me cumprimentou, não me deu água, né? Não me lavou, não me ungiu. Mas essa, desde que eu cheguei, está me beijando os pés, está enxugando com os cabelos. Ela não sabe o que faz.
Ela pega o óleo, ela deixa a lágrima cair, é a coisa de dentro, é coisa de fora. Ela adora Simão. E você? O que você está fazendo e me oferecendo? Aleluia! Sabe o que Jesus estava falando para aquele homem? Olha, não perca tempo em adoração. Eu preciso que você me adore desde que você chegue daquela porta para dentro. Desde que você sai daquela porta para fora. É necessário adoração a mim. E o Senhor está falando aqui conosco. Será que você já deu glória bastante para Ele? Será que nós já demos o aleluia bastante? Já erguemos nossas mãos às vezes que nós podemos erguer? Já dançamos, celebramos a Ele o máximo? Sabe o que Jesus estava dizendo como lição para Simão e para mim e para você? Essa mulher sabe de onde eu a tirei. O que eu posso fazer dela? É por isso que ela adora desse jeito. Aleluia! 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 Quantos aqui foram tirados do charco de lodo e da lama? Levanta a mão aí. Oh, glória! Do tamanho que era a profundidade da sua lama, era a profundidade da sua adoração nessa noite. Glória a Deus! Aleluia! Cadê a sua adoração? Jesus está esperando. Jesus está dizendo isso, querido. Não se escandalize com quem grita do seu lado. Não se escandaliza com quem fala mais alto. Não se escandaliza com quem se levanta e dá um glória a Deus. Não se escandalize com alguém que vai falar em mistério do começo ao fim do culto. Porque ele e ela sabem de onde Jesus a tirou. Aleluia! É tanta gratidão que a gente não sabe o que fazer. Mas se nós fôssemos dar um tema para essa mensagem dessa noite, nós diríamos que essa mensagem se chama Amigos do Evangelho. E é essa distinção que Jesus chama a gente nessa noite. Quando a gente olha para o rei Herodes, a gente vê que ele gostava de João Batista. E João Batista era o precursor de Jesus. João Batista abre o caminho para Jesus. João Batista traz as pessoas e diz: ó, eu não sou digno nem de atar as sandálias, de desatar as sandálias dos seus pés, falando de Jesus. Porém, aquele que vai vir, esse que está vindo aí, aleluia, esse merece ser adorado. Eu não, ele sim, aleluia. E Herodes, ele tinha uma admiração por João Batista. E quando a filha de Herodias pôde fazer um grande pedido para o rei Herodes, o que a mãe dela mandou ela fazer? A mãe dela disse: pede a cabeça de João Batista. E quando ela pede isso para o rei, diz a palavra de Deus que o rei se afligiu. Em Mateus 14, versículo 9. Mateus 14, 9. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que dessem a cabeça a ela. O rei afligiu-se. Você pode repetir isso comigo? O rei afligiu-se. Mais uma vez. O rei afligiu-se. Muito bem. O rei afligiu-se. Por causa de João Batista, quem ele admirava tanto. E aí, quando a gente vai lá para Daniel, no capítulo 6, o versículo 25 e 26. O rei Dario, ele tinha levantado um decreto, que todos estivessem ali se prostrando e tal. Menos Daniel fazia aquilo. Então aqueles homens ficaram muito enfurecidos com aquilo e logo dedurou: ó, tem um aí no teu reino que não se dobra. Quem aqui não se dobra, irmãos? Quem aqui não se dobra? Diante do mundo, diante do pecado, diante de Satanás, diante das propostas lá de fora. Quem aqui não se dobra? Aleluia! Daniel era como nós podemos dizer assim.
E aí, aqueles homens disseram, ele ora antes 3 vezes ao dia, mas se prostrar, ele não se prostra diante de uma estátua, diante de nada, a não ser orar 3 vezes ao dia. E quando o rei Dario viu o rosto de Daniel, ele ficou muito triste, porque ele gostava de Daniel. Ele achava Daniel um homem de Deus. Ele olhava para as atitudes de Daniel e não era... não, ele via dia após dia que a atitude de Daniel era uma atitude diferente. Então ele o admirava. Então, a mesma situação de Herodes, do rei Herodes, foi a dele. Está prometido que aquele que não adorar, que não fizer, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel vai para lá. Mas ele foi com o coração tão apertado levar Daniel, vendo aqueles homens levando a Daniel lá para dentro, que ele disse assim, que o teu Deus a quem tu adoras, que ele possa te livrar dessa cova. Nessa cova, né? Da cova já não dava mais, mas na cova que o Senhor te livre. E quando Daniel passou ali à noite, o rei Dario não dormiu, diz a Bíblia que ele ficou acordado, não comeu nada e esperou amanhecer. Quando chegou de manhã, ele foi lá e disse, Daniel, servo do Deus Altíssimo, olha o reconhecimento que aquele rei tinha com Deus que você e eu servimos. E ele disse assim, dar-se-ia por acaso que o teu Deus tenha te livrado dos leões? E Daniel respondeu assim, viva para sempre, ó rei. O meu Deus a quem eu sirvo fechou a boca dos leões e eu estou vivo. Aleluia, aleluia. E aí a gente vê um decreto novo. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Aleluia! Oh glória! Pode erguer a mão, pode adorar mais. É a Ele que nós estamos adorando, é a Ele. Aleluia! Louvado e engrandecido o Senhor. Mas para o momento, nós falamos do rei Herodes, falamos do rei Dario. Tem mais um, temos Pilatos. Nós vemos que a atitude de Pilatos foi desde o início do capítulo 27 de Mateus. Nós vemos que foi desde o início muito coerente, muito interessante. Versículo 11, capítulo 27, versículo 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo, és tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu dizes. Versículo 13. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? Não ouve as acusações que estão fazendo contra você? O versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E o povo dizia que era Barrabás, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Versículo 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhes dizer, a mulher de Pilatos, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. E o versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Considerar isto. Atitudes muito boas de Pilatos. Mas aí a gente corre para o último e vamos ver o exemplo de José de Arimateia.
que fica em Mateus 27 ainda, o versículo 57 em diante. Vamos ver o que José de Arimateia fez. E vinda já a tarde, depois que Jesus morreu, chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus. Vai para o próximo. Parou aí? Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Por isso que a gente tem Bíblia, né? Glória a Deus. Então, Mateus, abra aí se puder. 27. E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. É bonito ou não é a atitude de José de Arimateia? Então nós vimos aqui 4 exemplos: o rei Herodes, o rei Dario, Pilatos, José de Arimateia, fazendo atitudes consideráveis, muito boas, que podem ter marcado a mente de muita gente que viu. E quando a gente vem para o texto que nós começamos ele, nós vemos 2 exemplos diferentes. Uma mulher que adora, o outro que julga. Uma mulher que se prostra, não quer nem saber onde está, se está na casa dos outros, se não está. Que Jesus está ali, se adora e se derrama. E o outro só olha. Enquanto ele olha, a outra adora. Enquanto ele julga, a outra está recebendo perdão. Enquanto o outro fala, Jesus conhece os pensamentos. Aleluia! Mas nessa noite, Jesus te chama, sai da borda e vem para o meio. Sabe o que Jesus quer de nós? Jesus não quer que sejamos amigos do Evangelho. O rei Herodes era um amigo do Evangelho. Ele admirava João, mas não fazia o que João fazia. O rei Dario admirava Daniel, mas não tinha coragem de fazer o que Daniel estava fazendo. Fez até todo mundo falar o nome de Deus e servir a Ele. Servir não, adorá-lo, só se prostrar diante dele. Mas e aí? Quando a gente olha para a vida de Pilatos, Pilatos era um homem justo. Por isso que tem diferença quando a Bíblia fala em justo e fala em cristão. Porque as pessoas podem não ser cristãs, mas pode ser justa. Tem muito justo aí fora. Tem muita gente justa. Isso é bacana, mas não é o suficiente. E nessa noite o Senhor nos chama e nos convida: seja cristão e seja justo também. Ou seja justo, mas seja um cristão verdadeiro também. Aleluia! E quando a gente olha para a vida de José de Arimateia, um homem rico, arrumou um sepulcro novo, lençol fino, tudo do melhor. Eu preciso tirar esse Jesus daí, porque o que eu ouvi desse homem, nossa, o que eu vi ele fazer, nossa, ele não era digno não. Vamos tirar ele desse sepulcro velho, vamos tirar ele aí desses lençóis velhos, não. Ele é digno de algo fino, de algo grande. Oh, glória a Deus! Mas quando eu penso no nosso Jesus, Ele é muito maior do que um lençol fino, do que um sepulcro novo. Jesus era muito maior e a glória dele era muito extensa. Aleluia! Disseram que ele era o rei dos judeus, depois ficaram zombando dele. Olha aí o rei dos judeus. Vamos bater palma para o rei dos judeus. Quanta zombaria, quanto sofrimento, quantas pancadas, quantos açoites, a lança
lança atravessou o seu lado, Jesus sangrou tudo, os seus nervos esticaram, a cruz já não cabia Jesus estava com pregos nas mãos e nos pés, a coroa de espinho furava-lhe a fronte, sangue era jorrado, nenhum discípulo teve coragem de dizer: eu estava com ele, segui ele, vi o que ele fez, eu estava lá. Às vezes nem a mãe de Jesus podia falar nada, e nem as amigas dela, e nem as outras Marias, e nem mulher nenhuma teve a coragem por causa do medo. Mas realmente, irmãos, Jesus não era o rei dos judeus, Jesus era o rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Jesus é rei da galáxia, Jesus é rei da terra. Diz a palavra que os seus pés estão sobre a terra. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar que a Bíblia diz que ele salta montes? Glória! E se você tiver fé, o monte é removido para o outro lado, por causa do Deus que você serve. Realmente Jesus, ele não era para aqui, para a terra. Ele não era para um sepulcro novo, ele não era para um lençol novo, ele não era o rei dos judeus, ele era o rei do universo. Ele era de eternidade em eternidade. Ele está vivo, ele está aqui, está passando aí, está passando aí, está passando aí, irmão, aí atrás. Aleluia! Ele é tão grande, mas é tão cabível dentro de você. Ele cabe na sua alma e no seu coração. Te ama tanto do jeito que você é. E nessa noite, assim como ele disse, assim como ele ressuscitou, assim como ele está vivo, assim como ele disse para o homem da mão mirrada: vem para o meio. Assim como ele estava no meio de dois ladrões, ele te convida: vem para o meio, filho. Vem para o meio, filha. Sai da borda. Sai daí dessa condição de amigo do evangelho. Irmã, mas eu canto. Ótimo, não é o bastante. Irmã, eu prego. Não é o bastante. Porque o Senhor disse que um dia ele vai virar e dizer: quem é você? Porque ele conhece tudo. E alguém vai dizer para ele: Senhor, em teu nome eu falei em língua, expulsei demônios, Senhor. E ele vai dizer: muito bem, o meu nome realmente tem poder. Você usou, curou mesmo. Quando se fala o meu nome, as coisas acontecem. Mas apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Irmã, eu falo em língua, não é o bastante. Irmã, eu trago gente para a casa de Deus, não é o bastante. Irmã, eu gosto muito do pastor, acho ele muito bacana, muito legal, muito simpático. Não é o bastante. O Senhor manda dizer para cada um nessa noite, e principalmente para os da live que não conhecem Jesus, ou se tem aqui alguém que não conhece Jesus de perto: chega de ser amigo do evangelho, irmãos. Vamos ser filhos de Deus, servos do Altíssimo, servir ao Senhor com integridade. Servir ao Senhor com tudo aquilo que você pode servir. E quando a gente olha o último versículo que eu quero deixar, em Lucas 23. Lucas 23. Do 41 a 43. Do 40 em diante. Quando nós olhamos para cá, nós vemos que o Senhor, ele não faz acepção de ninguém. E que ele está disposto a salvar a tua vida, a tua alma. Ainda há tempo. Não importa o que você fez, não importa. O Senhor sabe de tudo. E diz a palavra de Deus que um dos ladrões olha para o outro e diz assim, respondendo porém o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Temes a Deus? Estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia!
Aleluia. Você pode erguer a tua mão e glorificar esse Deus? Você pode erguer a tua mão e glorificar esse Deus? Aleluia. Irmã, mas eu já estou na presença de Deus há anos. Não importa, aquele que chegou agora terá o mesmo pagamento, se for fiel ao Senhor, com integridade, se for servo fiel, se for amigo de Deus, entrarás comigo, estarás no paraíso, porque eu tenho um lugar preparado para você. Aleluia! O Senhor te convida, o Senhor me convida, permaneça fiel. Permaneça fiel. Você pode falar isso para alguém que está do seu lado com firmeza? Permaneça fiel. Permaneça fiel, porque a tua coroa está preparada e o Senhor vai te entregar. Ele vai ter a honra de entregar e dizer: filho, filho, você entende o porquê que lá embaixo tudo era mais difícil? Você entende que lá embaixo era tudo mais difícil? Perdoar era difícil, vencer o pecado era difícil, vencer as tentações era difícil, ou recusar algumas coisas era difícil. É por causa disso aqui que eu tenho para você: seja bem-vindo. Aleluia, aleluia. Irmãos, esse piso que você pisa é pobre ou não é? É pobre. O que você vai pisar lá em cima é como ruas de ouro. João diz que é ruas de ouro porque ele não tem outra coisa para falar. Ele não tem outra explicação para o que ele viu. Porque a Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem chegou ao entendimento humano, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus abençoe a tua vida.